Graça e paz, amém? Glória a Deus por tudo. É um privilégio poder estar aqui na terceira conferência Reviva e poder compartilhar da palavra de Deus com vocês. Quando eu subi ali para olhar o povo de Deus adorando, meu coração se encheu de alegria, se encheu de regozijo, de ver jovens, de ver homens e mulheres que vieram aqui para um único propósito, para adorar a Deus. E algo que eu sempre digo é que se você veio com o seu coração realmente aberto para ouvir aquilo que Deus tem para falar ao seu coração, realmente Ele vai ministrar no mais profundo do seu coração e você não sairá daqui da mesma forma que você entrou. Porque quem governa este lugar é o Espírito Santo de Deus. Nós adoramos através desse louvor maravilhoso, tantas coisas que nós vemos, esse painel, esse LED, a organização, e Deus trabalha, e Deus age na excelência, e Deus falará ao seu coração nessa noite no nome de Jesus. Eu digo que estar aqui trazendo a mensagem do Senhor é muito mais difícil do que estar no estádio lotado, numa decisão onde você não consegue dormir. Na minha época, quando era goleiro, não podia falhar, e aqui você não pode falhar mesmo, porque é a palavra do Senhor, mas o Espírito Santo que nos conduz nessa noite. Feitos à imagem e semelhança de Deus. Esse é você, para a glória do Senhor. Abram suas Bíblias. Em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante. Um texto bastante conhecido. Nós, leitores da palavra de Deus, conhecedores das Escrituras, que lemos, estamos tanto tempo nas igrejas, conhecemos talvez essa parábola de cor e salteado. Mas Deus tem sempre algo novo para nós. A palavra de Deus, ela se renova. A palavra de Deus, ela ministra mais profundo do nosso coração. Por isso que a palavra diz que ela é apta para discernir os pensamentos e motivações do coração do homem. E eu gostaria de convidar a você a ler as Escrituras. Se alguém está com dificuldade, que as luzes fossem acesas para que as pessoas possam ler. Alguns estão nos seus iPads, seus iPhones. Graças a Deus pela tecnologia. Isso, obrigado. A palavra de Deus diz assim, Lucas capítulo 15, versículo 11. E disse um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda, ou herança na sua tradução. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua herança, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a aparecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, uma tradução mais que cativou meu coração diz: e vendo a sua realidade, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhes ao pescoço e beijou. E o filho lhe disse: Pai,
pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa, e vesti o meu filho, e põe nele um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao seu pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, pois, este teu filho, que desperdiçou a tua herança com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Feche os seus olhos. Senhor, nós somos gratos ao Senhor porque temos a liberdade de lermos a Tua Palavra, de expormos a Tua Palavra num país, Senhor, Pai, onde não há lei que nos oprime, onde não há, Pai, religião que tenta nos impedir de anunciar o Teu Evangelho. E nós Te louvamos porque nós somos um país livre para poder anunciar o Senhor nos quatro cantos desse país. Senhor, no Teu nome, Senhor, nós somos gratos e oramos para que o Teu Espírito Santo me use nessa noite para falar ao Teu povo, e cada um saia daqui, ó Pai, com seu coração incendiado pela Tua presença, com seu coração ministrado pelo Teu Santo Espírito. Senhor Deus deste lugar, Senhor Deus dessa igreja, Senhor cabeça do corpo de Cristo, Senhor, faça a Tua vontade aqui nessa noite. Senhor, tudo que for feito neste lugar é para a Tua honra, glória e louvor para todo sempre. Amém e amém. Podeis assentar, por favor. No futebol falaríamos casa cheia, com tanta gente aqui. E quando eu pensava sobre esse tema, eu falei ao Tiago: Tiago, eu não estou conseguindo finalizar a mensagem, porque a mensagem, quando eu penso em finalizar, o Senhor ministra algo no meu coração. Quando eu sento para fazer da último tópico, o Senhor ministra algo no meu coração. E essa madrugada, quando eu saí daqui, quando nós estávamos ajudando aqui, viemos ver o pessoal da logística, como é que estava o andamento das coisas. Eu fui para minha casa e ali meus filhos foram dormir, minha esposa foi dormir, e eu fiquei na sala, eu e o Senhor. E eu comecei a ler as Escrituras novamente, comecei a ler esse texto novamente. O meu coração começou a incendiar, começou a ficar cada vez mais apaixonado por aquilo que eu estava lendo. E quando eu olhei, já era 5 horas da manhã. Eu falei: Jesus, amanhã eu tenho que levantar cedo, porque eu tenho um atendimento, tenho que ir na UTI, por causa de um jovem que está na UTI. Depois eu tenho que voltar para o atendimento, retornar. Alguns amigos estão chegando, inclusive um deles está aqui, que eu não via faz 7 anos, pastor Leonardo e pastor Andresa, meus amigos, conheço há 20 anos, faz 7 anos que nós não víamos. Está com um trabalho lindo lá na cidade, onde nós somos criados, com 800 pessoas alcançadas para Jesus, e o Senhor tem feito maravilhas ali. Mas o Senhor não parou de ministrar no meu coração. E quando eu conversava sobre esse texto com alguns amigos, eu pensava: o que é o ser humano? O ser humano é o ser mais inquieto que existe. Ele sempre está em busca de algo, ele sempre está desejando algo, ele sempre está querendo algo. O ser humano, ele não se satisfaz
com as coisas. Se um dia ele obtém algo que ele lutou para ter, amanhã, ou depois de amanhã, ou depois de alguns meses, ele quer novamente. E no mundo no capitalismo de hoje, que nos leva a acelerar o tempo, onde nós temos que realmente ter rapidamente a nossa estabilidade financeira, o que importa é rechear os currículos de especializações o mais cedo possível para alcançar topos profissionais e ter bens, ou mais que isso, ter poder, onde a tecnologia ela avança, isso é ótimo, mas a cada dia nós estamos nos tornando pessoas insensíveis às necessidades do outro, porque não temos mais olho no olho, porque não temos mais o tom da voz, porque não temos mais a expressão da nossa vida para falar um com o outro. E quando Deus cria o homem em sua imagem e semelhança, no capítulo 1 de Gênesis, versículo 27, Ele cria o homem não dessa forma que nós somos aqui, não, Ele cria imagem e semelhança, não é dessa forma que nós estamos vendo aqui, a imagem e semelhança. Ele cria o homem intelectualmente, com intelecto, com capacidade de raciocinar e de escolher. Ele cria o homem moralmente, para fazer justiça. E Ele também cria o homem socialmente para se relacionar com Ele. E é aqui que eu quero entrar nesse texto que nós lemos. Deus criou o homem para se relacionar com Ele. E nos dias de hoje, esse filho pródigo que nós lemos, se depara com muito de nós. Esse filho o qual, no versículo 12, se você mantiver a sua Bíblia aberta, seria muito bom. Jesus conta essa parábola. Ele está com publicanos e pecadores, fariseus e escribas murmuram porque ele está comendo com eles. E Jesus conta 3 parábolas e essa é a última delas. E ele diz, esse texto diz, que o filho mais moço chega para o seu pai e fala assim: pai, me dá parte da herança, porque eu quero ela para mim, ela me pertence, eu quero ir embora. Aparentemente um pai zeloso, eu sou pai, existem alguns pais aqui, um pai zeloso não daria a seu filho um objeto que o mataria. Se meu filho não sabe andar de bicicleta, eu não daria uma moto para ele. Mas esse pai, que representa Deus, ele dá o livre-arbítrio para o filho. Porque antes, para ele receber a herança, ele precisava ter morrer para receber a herança. Porém, ele dá o livre-arbítrio para esse filho. E esse filho vai ao mundo. Versículo 13, versículo 14, diz que ele gasta todas as coisas. E ele começa a padecer necessidades, porque o lugar onde ele estava passa por uma grande fome. E ele perde tudo porque ele gastou tudo, as coisas que ele recebeu, os recursos. Porque quando ele tinha os recursos, ele não dava valor para as coisas essenciais da vida. O que acontecia com ele? Ele coisificava, se existe essa palavra, um amigo disse, ele coisificava as pessoas e humanizava as coisas. O que importante para ele eram os seus prazeres. O importante para ele era ele ter. O importante era a sua satisfação. Porém, esse homem entra numa miséria profunda. Numa miséria aonde ele cai em si. E cair em si, na palavra, na tradução The Message, ele vê a sua realidade. E eu escrevi algo muito importante aqui, quando eu estava fazendo o meu esboço. Em Deus, eu tenho que me descobrir. É o resgate da nossa essência. O filho precisou estar num estado de miséria para cair em sua realidade. Ele vai num estado de miséria. Até hoje ele tentou ser o que a sociedade quis que ele fosse. Até hoje ele tinha tentado ser, até aquele momento tinha tentado ser o que as pessoas queriam que ele fosse. Até aquele momento ele tentava ser aquilo que uma religião dizia que ele fosse. Está falando para os fariseus aqui.
Ele vivia uma falsa identidade. Mas quando ele se viu sem nada, ele lembrou: eu preciso voltar para o meu pai. Meu pai é um homem que ama. Eu pensei que eu tinha uma identidade. Eu pensei que eu sabia o porquê eu havia sido criado. E ele pensa no seu pai novamente. Eu vou voltar para o meu pai. Eu vou dizer a ele assim: Pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Faz de mim como nos teus trabalhadores. Olha, até hoje eu achei que eu era uma pessoa, mas nesse estado de miséria, pobre, nu, humilhado, eu entendi que até hoje eu busquei ser aquele quem eu mesmo quis ser. Eu me alimentei de mim mesmo. Eu fiz as minhas próprias vontades. Eu tomei a própria decisão. Eu não sei porque eu fui criado. Mas o meu pai, ele sabe quem eu sou. O meu pai que me gerou, o meu pai que me criou, o meu pai que me fez, sabe quem eu sou na essência. O meu pai investiu em mim. O meu pai não desiste de mim, porque ele sabe quem eu sou na essência. Porque eu fui criado. Quando Deus nos criou, Ele nos criou sua imagem e semelhança. E Ele sabe que no nosso ser existe algo querendo buscá-lo, que dentro de nós existe algo querendo a presença dEle. Por isso que alguém disse certa vez que há um vazio no nosso coração, que só pode, é o do tamanho de Deus, só é preenchido por Deus. E quando tentamos preencher com outras coisas, que não tem o tamanho de Deus, fica oscilando, fica oco, há espaço. E esse homem toma a decisão: eu vou voltar para o meu pai. Na verdade eu não sei nem quem eu sou. Eu achei que eu era o que a sociedade dizia. Eu achei que eu era o que o meu amigo dizia. Eu achei que eu era o que as pessoas diziam que eu era. Porque na verdade eu tinha tantas coisas. As pessoas vieram até mim, né? E elas tentavam se satisfazer com aquilo que eu tenho. E uma frase muito interessante é que as pessoas viam nesse filho a possibilidade de satisfazer os seus desejos, porque quem tem condições de satisfazer os seus desejos, porque o filho era quem tinha as condições de fazer os seus desejos carnais. O filho não sabia quem ele era, mas o filho tomou a decisão: eu caí em si, eu estou vendo a realidade qual fui criado. Eu vou voltar para o meu pai e vou dizer: pai, olha, até hoje eu tornei os humanos como coisas, e as coisas eu humanizei. Mas Senhor, mas Pai, eu vi que o Senhor trata com tanto amor os seus servos. Eu vi que o Senhor ama tanto os seus servos, que o Senhor dá em abundância para eles. O Senhor dá pão em abundância. E eu estou aqui mendigando algo. Eu estou aqui passando por uma situação, porque o Senhor realmente me deu a liberdade de tomar as decisões corretas. Mas eu tomei errada. Eu gastei tudo que eu tinha. E agora, Pai, me vejo numa situação de miséria. Mas quando eu lembro do Teu amor com os Seus servos, quando eu lembro do Teu amor comigo quando eu era mais novo, quando eu lembro do Senhor de tanto me amar, o Senhor não interferiu no meu livre-arbítrio, quando eu lembro que o Senhor continua insistindo em mim, eu vou voltar para lá. Eu vou falar: pai, eu só quero ser como seu servo. E ele volta para aquele lugar. E a Bíblia fala que ele se levanta, versículo 20, e vai para aquele lugar. Mas antes dele ir, o Senhor diz a nós, através desse estado de miséria que ele está, que nós precisamos a esvaziarmos de nós mesmos, da nossa falsa identidade, que é a religião, que é a sociedade, que nós mesmos criamos a nosso respeito. E permitir que Deus nos mostre a identidade verdadeira pela qual todos nós fomos criados. Há uma identidade em Deus,
O filho só pode encontrar a verdadeira identidade no Pai. Versículo 20 diz que o filho encontra a sua identidade no Pai, ele chega ao Pai: eu quero ser tratado como servo. Mas quando ele se arrepende e volta, a Bíblia diz que nessa parábola, Jesus contando que o pai sai correndo, e ele encontra o filho. Quando ele avista o filho, e ele abraça, ele beija, ele fala: pai, eu quero ser servo, pai, eu quero ser como seu trabalhador. Mas ele fala: filho, vem aqui, vem pertinho de mim, eu quero te abraçar e dizer que eu te criei, eu sei quem é você, eu insisto em você. Por quê, filho? Você foi criado à minha imagem e semelhança. Ele mostra sua verdadeira identidade. Filho, quando você se esvaziou de si mesmo, eu pude pôr minha identidade em você. Eu mostrei a sua verdadeira identidade. Você quer ser tratado como servo, você quer ser tratado como um dos meus trabalhadores. Mas, filho, vem aqui provar do meu amor, que eu quero te dizer que a identidade que eu dei para você, desde quando eu te criei, é de filho, é de filha. Você quer ser tratado como servo, como meu trabalhador, mas você é meu filho. Eu me entreguei por você que é meu filho. Eu sabia que dentro de você existia algo que clamava por mim. Eu sabia o motivo pelo qual eu te criei. Eu te criei a minha imagem e semelhança. E eu sei que o meu amor constrange. E o meu amor tocou o seu coração. A minha graça foi oferecida a você. E eu sabia que em algum momento você cairia em si, veria a sua realidade, e você pensaria em mim novamente. E eu te mostraria que a identidade que colocaram em você, desde o momento que você estava longe de mim, era uma identidade falsa. E eu hoje mostro que você é meu filho, e eu te amo. Uma coisa que eu aprendo é que a nossa identidade está baseada naquilo que Deus fala que somos. E quando o filho se relaciona com seu pai, ele começa a ter intimidade. Lembra que eu falei que nós somos criados intelectualmente, moralmente e socialmente para se relacionar com Deus? Deus cria Adão e se relaciona com ele. E eu me lembro de uma história de um rabino muito velho, aonde ele estava preso e o carcereiro gostou muito dele. E o carcereiro perguntou para ele: posso te fazer uma pergunta teológica a respeito da sua Bíblia? Ele diz: claro, pode fazer. Deus sabe de todas as coisas? Ele falou: sim, claro que sabe. Ele falou: então por que Deus perguntou para Adão onde está, se ele já sabia onde Adão estava? Ele falou: isso é muito fácil. Deus não perguntou onde está Adão porque ele não sabia onde Adão estava. Ele perguntou onde está porque Adão não sabia onde estava. Porque depois da queda, ele se perdeu e se separou de Deus. E de Gênesis a Apocalipse, nós vemos Deus tentando resgatar o homem e levando a ver qual é a sua verdadeira identidade. Mas versículo 27, versículo 28, versículo 29 e 30 diz: e ele disse: veio teu irmão e também matou o bezerro cevado, porque recebeu o são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou tua herança com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. Um filho
fez as coisas por rebeldia. A sua identidade estava naquilo que as pessoas achavam dele. Ele buscava a sua própria imagem. O outro filho fazia as coisas para ter reconhecimento como servos. O outro, na miséria que estava, lembrou do amor do pai e voltou e recebeu a sua verdadeira identidade de filho. Mas o outro que estava na casa, que achava que era filho, se comportava como servo. Afinal, ele não tinha identidade dentro da casa do Pai. Essa é uma conferência para a capacitação do corpo de Cristo. Vejo irmãos de outras denominações, igrejas, apesar que nós somos uma em Cristo Jesus, e assim que nos veremos no céu, juntamente. Há muitos de nós sem identidade dentro da nossa própria igreja. Mas pastor, como é que nós temos identidade? Como é que nós sabemos que teremos essa identidade? Como é que ela virá até nós? O primeiro filho dá o sinal. Quando ele volta para o pai e deseja ter relacionamento com o pai, ele mostra a sua identidade para ele. Filho, em mim, assistindo-me todos os dias, tendo relacionamento profundo comigo, você saberá qual é a sua identidade. Sabe o que eu penso? Eu falo para algumas pessoas que nós não precisamos perguntar para as pessoas se ela está com intimidade com Deus ou não. Porque uma pessoa que tem intimidade com Deus, ela se parece com Deus. Ela caminha como Jesus. Ela tem as atitudes que Jesus teria. Isso é sinônimo de intimidade. É sinônimo de quem sabe a sua identidade. E quando nós entendemos quem nós somos em Deus, não importa onde estivermos, não importa onde formos, não importa o que fazemos, não importa o que penso e que falo, se eu estou dentro da vontade de Deus, não importa se eu tenho uma condição social maior, média ou baixa, o que importa é que eu sei quem eu sou em Deus. Eu sou filho, eu sou filha, isso basta. Identidade. O filho estava longe, no estado de miséria, precisando se esvaziar de si mesmo. A Nívia que vai ministrar daqui a pouco tem um louvor antigo que diz: eu quero me esvaziar de mim, esvaziar dos meus títulos, esvaziar dos meus cargos, esvaziar das coisas que vêm sobre a minha vida. Eu quero me esvaziar de mim, porque quando eu me esvazio de mim, eu permito que o Espírito de Deus me encha. E quando o Espírito de Deus me enche, Ele me leva mais perto de Deus. Eu começo a buscar mais a Deus, e nele eu encontro a minha identidade. Um dia eu conversava com um grupo de jovens e disseram: você é aquilo que você faz. E eu disse: nós não somos aquilo que nós fazemos. Então um deles disse: quer dizer que eu não sou cabeleireiro? Eu falei: o seu nome é fulano de tal, que exerce a sua vocação de cabeleireiro. Mas se você deixar de ser cabeleireiro, você vai continuar sendo fulano de tal. Nós precisamos saber quem somos. E nós só saberemos quando nós tivermos uma intimidade profunda com o Senhor. O filho, o pai, versículo 31 e 32 diz: e ele disse: filho, tu sempre está comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. O pai expõe o seu sentimento. Filho, presta atenção, você esteve aqui tanto tempo. Tudo que é meu é teu. Você tinha tudo. Mas eu achei que você talvez tinha identidade, mas você também estava perdido, não tinha sua própria identidade, até mesmo dentro da casa, próximo de mim, próximo a mim. E eu entendo que na casa de Deus, nesse ponto, desse pai, é uma casa onde o pai quer ser assistido.
O filho quer ser assistido pelo pai, e se o pai vai para um lado, o filho vai atrás. Não é aquele pai que diz, fica aí, fecha a porta e deixa o filho lá. Apesar, eu acredito que na casa de Deus não existe portas, ele quer ser assistido mesmo, porque ele quer que nós o imitemos. O pai expõe o seu sentimento e diz, você precisa sentir como eu sinto, ver como eu vejo e agir como eu ajo, porque você é meu filho, minha imagem e semelhança. Ele diz para esse filho, dentro da casa perdido, dentro da casa não tinha intimidade, dentro da casa não sabia quem ele era. E eu acredito que se nós buscarmos essa intimidade com Deus, e a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, para aqueles que o buscam, nós resolveremos muitos dos nossos problemas. Nós teremos menos aconselhamentos pastorais, nós teremos menos problemas para compartilhar com psicólogos, teremos menos problemas para compartilhar com outras pessoas, não que você não deva ir. Eu digo que é na intimidade com Deus que os seus maiores problemas vão ser tratados, porque é em Deus que nós encontraremos a nossa identidade. E o filho só encontrou essa identidade no pai. Você quer saber quem você é? É no pai. É naquele estado que você encontra de miséria, talvez não como ele estava, querendo comer as bolotas dos porcos, mas no estado de miséria dizendo, eu preciso me esvaziar de mim mesmo, esvaziar daquilo que eu pensei que eu sou, daquilo que eu achei que eu fosse, os protocolos da minha vida, os títulos da minha vida, os cargos da minha vida. Eu sempre digo que eu sei que eu não sou um dos melhores pregadores que existem, ou pastores que possam achar que for, mas eu tenho algo no meu coração, em Deus eu descobri quem eu sou. E se eu descobrir quem eu sou, não importa se falam se eu tenho título, se eu tenho cargo, ou se eu tenho isso, se eu tenho aquilo, em Deus eu sei quem eu sou. E quando você sabe quem você é em Deus, você caminha com mais intimidade com Ele ainda. Nós não podemos ficar na casa do Pai, perdidos sem ter intimidade com Ele. Porque quando estamos mais próximos, queremos mais dEle, para a glória do Senhor. E algo que eu aprendo, para finalizar, a lição do Pai de Deus é que fomos feitos para receber o amor do Pai, celebrar esse amor, porque o Filho recebeu o amor do Pai, chamou todo mundo, fez aquele churrasco, e Ele celebrou esse amor, e repartiu. Nós só repartimos quando somos como o Pai. O Pai é amor. E se existe algo que Deus nos ensinou, que Jesus resumiu em 2 mandamentos, é amar ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. Alguém disse que nós somos seres tetradimensionais. E amar o seu próximo como a si mesmo. O Pai, a essência do Pai é amor. E quando o amor dele nos constrange, ele nos leva para mais perto dele. E aí ele começa a se revelar a nós. E ali nós encontramos nossa verdadeira identidade. O motivo real pelo qual nós somos criados. O motivo real pelo qual ele nos fez a sua imagem e semelhança. E a expansão do reino do Pai está baseada em um filho receber sua identidade, para que ele, esse filho, seja um pai para outros filhos perdidos. Coloque-se de pé, por favor. Talvez depois de sabermos quem somos nele, que fomos criados à sua imagem e semelhança, a pergunta central que passa de geração em geração, que é de onde eu vim, o que estou fazendo e para onde eu vou, enfim, quem eu sou, você poderá responder a uma sociedade que está perdida, devido à queda do homem. E o Senhor quer usar a sua vida para expandir esse reino e você ser pai para outros filhos perdidos. Feche seus olhos. Senhor, nós somos gratos a Ti nessa noite. Nós sabemos que o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança. O Senhor nos criou para adorarmos o Senhor, para nos relacionarmos contigo,
para vivermos na sua presença todos os dias de nossas vidas. Para, Senhor, nos aprofundar, assim como era no início, aonde o homem, Senhor, tinha intimidade contigo em todo o tempo. Mas depois da queda, Senhor, o homem se perdeu, o homem se escondeu de Ti. Mas o Seu amor é tão grande que tenta resgatá-los até hoje. E nós somos pessoas que reconhecem isso. Senhor, em Teu nome, Senhor, num mundo onde as pessoas, a sociedade, a televisão, as redes sociais, a tecnologia, Senhor, as pessoas, os religiosos, as outras pessoas tentam, Senhor, ó Pai, impor uma identidade falsa em nós. O Senhor nos chama para a verdadeira identidade. O Senhor nos chama a olhar para Ti. O Senhor nos mostra dizendo: a verdadeira intimidade não são nos homens, a verdadeira identidade não são na sociedade, a verdadeira identidade não é na sua própria imagem, a verdadeira identidade é com o Pai, é com o Senhor. Senhor, em Teu nome, Senhor, leve a Tua igreja a olhar para Ti e lembrar que fomos criados para ter intimidade contigo, para se relacionar com o Senhor, para se aprofundar na intimidade com o Senhor através da Sua palavra. Amar o Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força, e o nosso próximo como a nós mesmos. Senhor, desperta-nos hoje e mostra para a Tua igreja, às vezes, o estado que estamos, não talvez como aquele filho estava, Senhor, a ponto de comer as bolotas, mas às vezes nos enchemos de tantas coisas, que criamos uma identidade falsa a nosso próprio respeito, porque disseram que somos, porque a circunstância diz que somos, e nós fomos levados por isso. Senhor, que o Senhor, ó Pai, liberte as pessoas hoje aqui, e que elas possam ver, ó Pai, em Ti, que nós somos livres para Te amar, livres para Te adorar, livres para Te engrandecer. Senhor, e às vezes muitos dentro da sua própria casa, perto de Ti, Senhor, ó Pai, achava que tinha uma identidade de filho, mas na verdade se comportam apenas como os trabalhadores, sendo que a intimidade do Senhor é para todos os Seus filhos. Senhor, em Teu nome, fala com o Teu povo, desperta o Teu povo. Esse é o primeiro dia ainda dessa conferência, e eu sei que o Senhor falará ainda aos corações de todos que aqui estão e se achegarão ainda. Eu quero convidar a você que ficou no seu banco, talvez você teve a sua identidade deturpada, você talvez teve a sua identidade falsificada, ou você talvez criou a sua própria identidade a respeito de você mesmo, que você não conseguia prosseguir, e hoje você entende quem você é, você entendeu o amor de Deus pela sua vida, e você foi atraído, e você até hoje pensou em voltar e ser um dos trabalhadores e servos, mas o Senhor te chamou, te abraça e diz: filho, filha, você é filho amado, você é filha amada. É em mim que você descobre a sua identidade. É em mim que você sabe quem você é. E se o Senhor falou o seu coração, por favor, deixe o seu lugar e venha ao altar que eu quero orar com você. Nós vamos orar com você. O Espírito Santo de Deus falou o seu coração, deixe o seu lugar e venha. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Talvez você está dentro da casa de Deus há tanto tempo, e você também criou uma identidade a seu próprio respeito, uma identidade falsa também. Você era filho, você achou que estava vivendo como filho, mas você está vivendo apenas como um dos trabalhadores. O Senhor quer falar ao seu coração. O Senhor está falando ao seu coração, deixe o seu lugar. Venha. É no Pai que está a sua identidade. É quando Ele vem te abraçar aqui agora. Ele te abraça, Ele diz: filho, filha, você sim tentou agir da sua própria forma, você tentou agir do seu próprio jeito, mas eu quero mostrar quem você é em mim.
Eu quero que o meu amor, ele enche o teu coração, que o meu Espírito derrame do meu amor no seu coração, a ponto de você tornar-se pai para muitos filhos perdidos. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, ó Deus, ainda diante desse tempo maravilhoso que estamos diante do Senhor, que o Senhor, ó Pai, leve a tua igreja a ter intimidade contigo de uma forma tão profunda, a ponto de ela descobrir em ti quem elas são, a sua identidade, a ponto delas quererem te conhecer mais e prosseguirem te conhecer. Um desejo no coração quase que incontrolável por querer mais de Ti, ser mais apaixonado por Ti, apaixonada por Ti, Senhor, ó Pai, e deixar de viver, ó Pai, do jeito que viviam, e criar, Senhor, aquilo que elas achavam que elas eram, mas que elas encontram em Ti, Senhor, a verdadeira razão de viver. Outros, ó Pai, que talvez estavam dentro da sua casa, achando que estava tendo, Senhor, atitude de filho, mas na verdade vivia como trabalhadores. Mas o Senhor também os traz hoje e diz a eles que o Senhor também os ama, que o Senhor também quer mostrar para eles, da mesma forma que o primeiro filho voltou-se para o Pai, encontrou sua identidade no amor do Pai, e o segundo filho também teve a oportunidade de ver isso também, a ponto do Senhor dizer a ele: você precisa sentir o que eu sinto, você precisa se alegrar com o que eu me alegro, você precisa agir como eu ajo, me assiste, meu filho, dentro da minha casa, anda comigo, meu filho, dentro da minha casa. É em mim que você saberá quem você é. É em mim que você viverá todos os dias da sua vida. É em mim que você descobrirá por que você foi criado. É em mim que você experimentará mais das coisas que estão no meu coração. O Espírito de Deus diz a cada um de nós, o Espírito de Deus diz a cada um de nós, para nós, igreja, nos aproximarmos do Pai. Problemas que não estão sendo resolvidos do seu coração é por causa de uma identidade falsa que você criou ou que criaram para você. O Espírito Santo de Deus diz: é em Deus, é no Pai que você encontrará a solução para tudo isso. Chega de depender de outras coisas. A dependência total é dele, é de Deus. É tempo de esvaziarmos de nós mesmos, é tempo de deixarmos as coisas de lado, é tempo de voltarmos para as coisas eternas mais importantes. Senhor, em teu nome, Jesus, nós te agradecemos nessa noite. Nós te agradecemos, e que assim como o Senhor reviveu, aquele filho reviveu, que muitos de nós revivamos. Reviva, muitos de nós revivamos. Reviva, diz o Senhor. Reviva, diz o Senhor. Reviva, diz o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
as raízes que nos fará a continuar a vida com Deus.